Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, amados de Deus. Queremos então, dando continuidade a este tema, fortalezas da mente, poder neste momento perceber que uma fortaleza da mente, ela só se estabelece a partir de alguns passos. E São Paulo esclarece isso para nós quando ele diz: destruímos as fortalezas, destruímos raciocínios presunçosos, destruímos o poder altivo com as armas espirituais para finalmente levar o nosso pensamento à obediência a Cristo. Então queremos falar aqui sobre o pensamento, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de pensar, né? Eu preciso entender então um aspecto muito importante. Muitos estudiosos afirmam, né, apesar que não vamos aprofundar nisso, mas é importante para darmos continuidade a essa dimensão da fortaleza da mente, compreender a formação do nosso pensamento. Dizem que por 5 segundos um pensamento, né, acolhido, ele então é armazenado e se torna então parte da nossa psique, né? Então, para falar aqui dessa dimensão psíquica, né, nós precisamos compreender este aspecto. Então, qual é o ideal para nós, então? É claro, vamos fazer um caminho, vamos entender como destruir essas fortalezas espirituais, essas fortalezas da mente, mas é aquela ideia, depois de curado, né, o que adiantaria se você continua, né, se machucando? Ou seja, vai ter que voltar para o tratamento novamente. Então, o ideal é que, aprendendo essa dinâmica, eu evite a partir de agora a formação de novos pensamentos que vão se tornar fortalezas espirituais. Evito então acolher pensamentos que podem vir a se tornar fortalezas espirituais. Então, nesse sentido, é importante a gente frisar este aspecto. O pensamento em si, né, ele não é bom nem mal, né? É como eu o acolho que vai determinar, né? Por quê? Nós não conseguimos dominar a nossa mente no sentido de decidir o que ela vai pensar ou o que ela não vai pensar. Você já deve ter percebido isso, e continuamente somos bombardeados por vários pensamentos. E aí são vários fatores, né, que faz com que isso ocorra. Nós já vimos a nossa história de vida, as situações que acontecem durante o dia, e tantas coisas, né? Traumas, medos, fobias, né? Tudo isso determina o meu jeito, a minha maneira de pensar. Então é importante compreender isso, né? Fisiologicamente acontece um processo durante o sono, né, onde a hipófise, né, com hormônios, né, faz com que esses pensamentos sejam então registrados, né, no hipotálamo, né, nas lembranças duradouras, de forma que durante o sono o nosso organismo então filtra tudo que nós vimos durante o dia. Imagina se nós fôssemos armazenar cada lembrança, cada fato, cada episódio, né? E aquilo que foi carregado de grande emoção fica então armazenado. Por isso que às vezes é mais fácil lembrarmos de momentos traumáticos, momentos difíceis, justamente porque foram carregados de grandes emoções. Então, esse é um aspecto importante para compreendermos as fortalezas da mente. Sabendo disso e sabendo que eu acolher um pensamento e ficar ali, a palavra de Deus vai dizer assim, ressentindo, né? Quando eu fico repensando aquela situação continuamente, consentindo com aquele pensamento, acontece então esse processo mais ou menos desta forma, né? Com maior ou menor intensidade, dependendo da emoção, né? Eu gostei muito de um aspecto que eu vi numa ocasião no livro do Augusto Cury, né? Os Códigos da Inteligência, porque foi exatamente um aspecto que eu vivenciei na minha vida, né, na juventude, sobretudo, e nem sabia que se tratava disso, né? Ele chama de ferramentas, né, de como nós podemos editar, né, estas lembranças, né, que ainda não se tornaram fortalezas espirituais, né?
Então eu tenho acesso a esses pensamentos, como traumas, enfim. Ele fala de duas ferramentas, a arte da dúvida e a arte da crítica. Não criticar as pessoas, criticar a este pensamento, duvidar desse pensamento. Achei bem interessante porque eu vivenciei isso em alguns momentos. Nem todos os pensamentos são fortalezas da mente. Para aqueles que não são, esta técnica é muito interessante. Vou compartilhar com vocês num outro momento. Então, que possamos entender isso. A minha mente mente, eu não devo consentir com os pensamentos, né, sem antes discerni-los, né, não deixar, não acolher. A ideia é essa, não acolher todos os pensamentos e ficar o dia todo pensando aquilo, depois é um trabalho muito maior para se desvencilhar deles. Os monges, né, já vivenciavam essa dinâmica, eles permitiam assim, que os pensamentos entrassem, acolhiam, eles tinham uma técnica, uma preparação, justamente que eles demoravam vários anos para compreender, justamente para discernir os espíritos. Então ali estava uma sabedoria para poder depois ajudar o próximo, né? E nos ajuda, a história monástica traz uma grande riqueza nesse sentido também para nós, para a igreja. Bom, por hoje paramos por aqui, vamos voltar em outro momento com essas duas ferramentas, né? Esses dois aspectos que eu acho importantes e mais alguns detalhes, né? Não vamos parar nesses pontos, vamos dar continuidade para aprofundarmos sobre as fortalezas espirituais, né? Então que Deus nos abençoe, que a paz e a misericórdia esteja com todos nós.